três componentes, né? A sua inquietação, a questão do produto exposto de uma forma completamente inadequada e uma dependência econômica. Né? E aí eu sentei com seu pai na segunda-feira e tive uma frase assim de impacto. Assim, você já decidiu quando você vai quebrar? Sério? Essa conversa? Essa foi a conversa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Íntimo. Hoje um episódio muito especial porque eu estou aqui com um convidado mais do que especial. José Luiz Fernandes, o CEO da Hope. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui. Mais uma, você é de casa já, né? Já veio várias vezes aqui. A gente chama o Zé de Zé, mas ele também é muito conhecido como José Luiz e como Easy, mas aqui na Hope é o Zé. Na Hope é o Zé, na família é o Easy. Na família é o Easy, né? Vô Easy, eu vi tua netinha te chamando Vô Easy. Vô Easy, isso mesmo. Uma graça. São quantos netinhos? São 4 netos, considerando que tem um cachorro no meio. Então são 2 meninas, um menino e um cachorro. E 3 filhos, né? 3 meninos, assim meninos. Como eu. Isso mesmo. Zé, eu quero falar da tua história antes de chegar na Hope e depois a gente passa pela Hope. Conta como é que foi a tua trajetória, a tua formação e como é que você evoluiu tua carreira até chegar nessa posição de CEO. Ok, vamos lá. A minha formação é economia e eu brinco que quem faz economia pro resto da vida. Eu fiz economia na Unicamp na década de 70. Durante o período que eu fiz economia, que foi um período muito rico para mim, era um momento de ebulição política, era um momento de grandes achados, porque na universidade você tem a possibilidade de conhecer várias realidades, né? A Unicamp, naquele momento, tinha recebido várias pessoas de fora, inclusive, vários pesquisadores. Então, eram várias fronteiras de pesquisa na área de física, na área de matemática, computação, ciências da computação. Acho que foi o primeiro curso de ciências da computação. Enfim, era assim uma Disneylândia da ciência. Era muito interessante. E no período que eu fiz economia, inicialmente eu também resolvi trabalhar para me sustentar, para ter minha renda, para poder ter a minha independência financeira e poder fazer as minhas atividades. Inicialmente eu fiz alguns bicos, coisa aqui, coisa ali, dei aula, enfim, fiz alguns biquinhos. Deu aula? Cheguei a dar aula. Do quê? Cheguei a dar aula. Cheguei a dar aula de geografia. Geografia. Foi o que apareceu. E depois apareceu uma oportunidade muito interessante de ser um auxiliar de pesquisa dentro da universidade. E aí, durante todo o meu curso universitário, eu tive essa oportunidade de trabalhar como auxiliar de pesquisa em vários espaços, em vários projetos de ciência sendo desenvolvidos e tudo mais. Então, para mim, foi um período muito rico, esse período de formação acadêmica. Depois, quando acabou o meu período de formação acadêmica, eu acabei indo para o mercado financeiro, passei por 2 bancos, foi uma história muito interessante, porque como na área financeira, no banco, eu trabalhei tanto na análise de crédito como análise de investimento. E, portanto, você tinha de enxergar várias empresas, entender a dinâmica de várias empresas. Então, para mim, isso foi um momento muito rico, muito agradável de descobrir diferentes realidades, diferentes estruturas de capital, diferentes projetos e tudo mais. Mas eu tinha uma inquietação, que era ir para o mercado real, para essas atividades reais. Que é curioso, né? Porque
mais ou menos nessa época e mais fortemente ainda depois, as pessoas queriam ir para o mercado financeiro. É verdade. Né? Para o mercado de bancos, né? Não é mercado Tem todo financeiro. um glamour, né, em cima do mercado Pois financeiro. é, pois é. Hoje E eu é fui na Faria Lime, mas na contramão. época ainda não era. Eu fui foi um pouco antes, mas eu fui na contramão. Eu queria ir para o mercado real. Eu queria entender a dinâmica dos negócios e estar envolvido neles. E aí, a história é muito longa, então eu vou tentar encurtar essa história falando de dois ambientes, grupos de empresas que eu acabei participando e que foram muito ricas na minha formação profissional. E na minha formação como pessoa também, acho que a gente não dá para separar essas coisas. O primeiro foi um grupo muito grande, que se chama Grupo IOSP Maxo. Era um grupo bastante diversificado naquela época. Um dos acionistas era o principal executivo do grupo, se chamava Ivonci IOSP, ele já é falecido, uma pessoa fantástica. Você sempre fala dele. Muito, eu tenho muita admiração por ele, é uma pessoa muito inquieta, um grande empreendedor, muito inteligente, tinha uma análise muito rápida das coisas, muito inteligente, sempre procurando as conexões com os negócios, e muito agressivo, sempre investindo em mercados diferentes e tudo mais. E é importante, né, você ter um líder assim para se espelhar, ainda mais em começo de carreira, porque te traz insights, te forma, te molda, né, para o resto da tua vida. Sem dúvida, e coisas assim que eu achava assim, mas será que é isso mesmo? E depois você via as coisas acontecerem, era muito interessante. E ele, num momento, eu me lembro de um momento, o Brasil viveu milhões de crises, né? Então a gente sabe que o Brasil é cheio de ups and downs. E num momento difícil, a gente estava estudando uma aquisição de um negócio. E eu falei para ele, sim, mas nesse momento, a gente comprar esse negócio, será que isso faz sentido? E ele cunhou uma frase que eu achei fantástica, ele falou assim, dinheiro é imaginação, traga um bom negócio. Olha. Achei fantástico isso, guardei essa frase para o resto da vida. Mas enfim, então o Grupo IOSP foi realmente, como eu falei, eram diversos negócios, portanto eu tive a oportunidade de passar por esses diversos negócios e fui crescendo na carreira. Eu entrei como gerente financeiro e acabei saindo de lá como superintendente de unidades de negócio. Eu fui superintendente de mais de uma unidade de negócio no Grupo IOSP durante essa minha trajetória. Alguns hiper desafiantes, muito desafiantes. Mas, como eu disse, cunhou muito a minha habilidade profissional e a minha habilidade pessoal. O segundo momento empresarial que eu vivi e que foi muito rico foi quando eu fui convidado para ser CEO da Caloi. A Caloi era uma empresa, todo mundo conhece, né? Mas é uma empresa que produzia bicicletas. Tinha passado por uma crise financeira muito grande, tinha entrado um grupo para fazer o turnaround da companhia e um investidor acabou adquirindo a companhia e me chamou para assumir a posição de CEO da companhia. Então, assim, era um momento novo, ainda tinha muitas coisas a serem acertadas, mas muitas trilhas já desenhadas, era uma questão de desenhar essas trilhas, de seguir essas trilhas, mas ao mesmo tempo tinha um negócio como um todo, né, que precisava, enfim, se recuperar, tinha passado por um choque muito grande. E aí foi a minha inserção no varejo, foi aí que eu comecei a viver varejo, né? E dessa minha história na Caloi, eu tive assim, dois grandes vertentes de aprendizado. Uma delas é que eu aprendi a me debruçar e dar mais atenção para a governança corporativa. Né? Como eu era o CEO da companhia, eu me reportava ao conselho, portanto, eu precisei aprender ou conviver com todos os ritos de uma governança que já era bem instaurada na Caloi. O outro foi o varejo, que era uma experiência nova, era um mundo novo, estava ingressando, precisei ingressar, entender a lógica do mercado do varejo.
E aí eu tive um grande insight nesse processo, nas conversas que a gente tinha com a minha equipe de gestão, é de que a gente precisava criar um ambiente de experimentação. A bicicleta é um produto lúdico. Claro, tem a bicicleta de transporte, que era muito forte no Brasil, hoje em dia já perdeu a relevância. Mas a bicicleta tem uma fatia que é o mercado de transporte, mas todo o restante é um mercado lúdico, que vai desde a bicicleta de corrida, que passa pela bicicleta infantil, que todos nós queremos que os nossos filhos aprendem a pedalar e tudo mais, e vai para o jovem que curte a bicicleta para subir montanhas e tudo mais. E as bicicletas estavam sendo comercializadas, o grosso da nossa comercialização de bicicletas se dava em grandes lojas de departamento, que o produto era hiper mal exposto, muito mal exposto. Era uma bicicleta encostada na outra, você mal conseguia. Muita diferenciação, não dá atenção para nada. E mesmo as pessoas e eu costumava fazer isso, eu costumava ir nas lojas, sem o chapeuzinho da Caloi, claro, como um consumidor, e eu chegava, primeiro que para alguém chegar, você olhando bicicleta, para alguém chegar para vender, era difícil. O vendedor não se aproximava daquilo. O vendedor queria vender televisão, queria vender eletrônico, mas não bicicleta. Aí você chegava e falava assim, eu estou procurando uma bicicleta para o meu filho, 14 anos, o que você me recomenda? Estou vendo tanta bicicleta aqui. A única coisa que eu vi assim, leva uma Caloi. Porque a marca é tão forte que, enfim, resolvia todos os dilemas. Mas eu não via ninguém dizendo, olha, essa bicicleta tem 20 marchas, essa aqui é de alumínio, essa aqui é mais leve, essa aqui é recomendada para isso, é recomendada para aquilo e tudo mais. E dessa inquietação surgiu uma estratégia que foi pegar os pequenos comerciantes que existiam ainda, hoje já cresceram bastante, mas os pequenos comerciantes que existiam ainda em várias cidades, São Paulo tem várias, Florianópolis tem várias, Rio tem vários, que são os bicicleteiros, aquelas pessoas que têm pequenas lojas no bairro. Uhum. Em geral, são pessoas apaixonadas pelo que fazem. Sim. E a gente começou a se aproximar muito deles. E a gente começou a desenvolver uma estratégia, primeiro, de colocar um produto na mão deles que fosse diferente do produto do Magazine. E aí a gente criou uma assinatura para a Caloi que se chamava Caloi Pro. Que, obviamente, era uma bicicleta mais equipada, tinha um pouco mais de componentes e tudo mais, mas que diferenciava. Primeiro, diferenciava daquilo que estava sendo ofertado no varejo. Segundo, que criava esse ambiente de experimentação. Uhum. Então as pessoas iam lá, olhavam, experimentavam, eram bem servidas, são pessoas, como eu disse, apaixonadas, então a conversa flui fácil. Conseguem passar os diferenciais, né? E isso foi, assim, certamente um momento de ruptura na história da Caloi. Esse mercado de produtos, esse mercado que a gente chamava de PDV, era um programa de varejo, de desenvolvimento de varejo. PVE. Programa de varejo especializado. A gente se inspirou nesse modelo para criar um projeto na Hope. Isso mesmo, é justamente isso. A gente criou esse projeto, botamos um time voltado, orientado para eles, dávamos camisetas com assinatura da Caloi, aquela coisa toda, e isso chegou a representar 25% do nosso negócio, né? Então esse foi assim um grande aprendizado que a gente teve. O outro aprendizado que eu tive nesse momento foi como usar uma marca forte e estender essa marca para outros negócios que eu entendia, outras categorias, outros negócios que eu entendia como correlatos. E naquele momento, o mundo do fitness começava a ser muito falado. E havia um produtor de produtos de fitness, bicicleta ergométrica, esteiras e tudo mais, e tinha um produto de boa qualidade, mas que não tinha penetração, ele tinha dificuldade de penetração. E aí nós fizemos um acordo com ele produzia os produtos com o label da Caloi, com a marca da Caloi. E a gente comercializava os nossos pontos de comercialização. Isso também foi um processo, uma história muito interessante. Então, assim,
varejo, comecei a aprender, comecei a viver na Caloi. E como eu disse, esses dois mundos foram os dois mundos do grande aprendizado que eu tive como profissional durante a minha vida. Muito legal. E você falou que você se reportava direto, voltando para a IOSP, você se reportava direto para o Ivonci, que era o acionista principal. Ele era fundador? Não, eu me reportei um tempo direto a ele, mas não, na maior parte não. Como eu era, enquanto eu era gerente, tinha uma diretoria, eu me reportava à diretoria. Aliás, uma belíssima pessoa que foi muito inspirador para mim durante todo esse processo. Depois, quando eu assumi a posição de superintendente é quem cuidava de uma das unidades de negócio. E a divisão que foi feita é que haviam várias unidades de negócio, havia um diretor corporativo, um vice-presidente corporativo que cuidava daquelas unidades de negócio que se reportavam em Ivonci. Mas a conversa sempre fluía diretamente também. E na Caloi era com a família também? Não, a Caloi foi com um investidor que adquiriu a Caloi. Foi o momento que saiu a família e entrou esse investidor que aí me contratou para ser o gestor. Eu precisei fazer esse momento da transição. Precisei fazer o momento da transição do Bruno Caloi, seu Bruno Caloi, que ainda estava presente, e ele foi se afastando e aí eu assumi plenamente a gestão do negócio. E aí você chegou na Hope, apresentado pelo Hélio, meu cunhado, marido da Karen, que acho que ajudou a desenrolar as coisas lá, né, na época das dificuldades financeiras da Caloi, e ele recomendou você porque ele viu que você saiu muito bem, né, nessa confusão toda lá, e depois teve grandes conquistas, como você falou agora, algumas. E aí você chegou na Hope e queria saber como é que foi suas primeiras impressões, assim, que você vinha já de bens de consumo, de um produto, já não via mais da coisa lá da indústria, mas quais foram suas primeiras impressões chegando na Hope? Bom, a primeira impressão, a primeira figura que eu tenho entrando na Hope é a figura do seu pai. Sim. Né? Vocês estavam instalados naquele galpão, era um galpão ainda, depois aquilo virou um escritório, se estruturou, mas no início era um galpão ali na Rua Jaraguá. O Nissim ficava sentado quase na frente, ou pelo menos me recebeu quase na frente. Foi 2006 ou 2007? A gente nunca lembra, né? Nunca sei. 2006 ou 2007. E eu me lembro que tinha algumas peças atrás, penduradas e tudo mais. E aí nós começamos a conversar. Né? Eu me lembro que uma de vocês chegou, não foi você, eu acho que foi a Daniela que chegou, deu um beijo no seu pai, subiu e tal. Seu pai de camisa aberta, aqui até o botão aqui de baixo, bem queimado. Uma corrente, talvez? Não estava não me lembro de corrente, me lembro ele bem queimado, tomando chá de hortelã. Sim, hortelã fresca, a folha do hortelã. E aí nós conversamos muito, conversamos e tudo mais. E eu não entendi muito o que seu pai queria, mas logo depois ele me chamou novamente, tivemos uma segunda conversa, e nessa segunda conversa foi muito interessante, que eu falei assim, sim, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu entendi, ou pelo menos eu vou fazer, daquilo que eu entendi, eu vou colocar no papel. Eu não queria, naquela época, assumir nenhuma posição executiva. Eu tinha saído da Caloi, eu estava numa série de conselhos, estava prestando também consultoria numa série de empresas, eu não estava querendo assumir posição executiva naquele momento. Eu falei, eu vou me propor a ser um consultor, e vou escrever no papel aquilo que eu entendi que são as suas dores. E vou te mandar, e você depois veja se... E a gente volta a conversar a posterior. Foi o que eu fiz. Escrevi e tal. Aí uma semana depois, foi bem rápido dessa segunda conversa, para a terceira, né? Ele me chamou, estava com o papel impresso na mão, tal, assim, você deu uma olhada, tal, pelo visto você deu uma olhada, o que você achou, tal? Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Típico dele. Você não entendeu nada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar.
De vez em quando me lembro essa história ou essa posição dele, eu me lembro um pouco daquela história do Jim Collins, quando ele fala no livro dele, né? Põe as pessoas no ônibus, depois você escolhe que lugares elas vão sentar no ônibus. Escolhe as pessoas certas, as pessoas boas, põe dentro do ônibus, e desenha estratégia, depois você vai entendendo qual é elas vão te ajudar, inclusive, a desenhar a estratégia, e depois elas vão escolhendo, vão descobrindo os assentos adequados para elas no dia a dia do negócio. Essa é a impressão que eu tenho. Você pode, por alguma razão, falar assim, não, ele deve ter jeito, porque ele não entendeu nada, mas acho que com o tempo ele vai entender alguma coisa aqui. Então essa foi assim, a primeira impressão, a primeira história que eu tenho para contar dessa minha aproximação. A segunda eram vocês, né, que eram... Vocês três estavam muito solidárias a ele, era evidente isso, eu percebia isso, estava muito próximo. Via que vocês eram muito solidárias a eles, cada um desenvolvendo um papel ali que foi meio que designado pelo seu pai. Mas das conversas que eu tive com vocês, eu tive a sensação de que vocês não tinham uma visão de conjunto, né? Que não havia uma visão de conjunto. Que depois eu acho que a gente conseguiu trabalhar e desenvolver bastante isso. Estava cada uma correndo para o seu lado e em nenhum momento a gente sentava para convergir as ideias. Bem isso, e em alguns momentos até uma certa dualidade. Não, Sim, isso... brigas. Não se toma decisão disso, enfim, não havia uma visão de conjunto, não havia uma visão de futuro. Onde é que a gente quer chegar, como a gente quer chegar, que caminho a gente vai fazer e tudo mais. Eu conversei com muitas pessoas da equipe, muitas foram, aliás, todas elas foram super receptivas, foi muito legal. Eu sou um voraz leitor de relatório, então eu pedi informação daqui e lá. Não tinham tantas informações assim, mas tinha algumas informações bastante importantes, bastante relevantes. Eu tinha, por exemplo, uma grande preocupação, que era uma coisa que eu tinha vivido na Caloi. A Caloi tinha 2 momentos muito críticos de venda. Dia das Crianças e Natal, e muito próximos um da outra, né? Então, se Natal era um sucesso, você ficava feito maluco para produzir, para poder entregar até o Natal. Se o Dia das Crianças foi um sucesso, tem que reagir rápido. Então, uma das coisas que eu queria entender muito era a sazonalidade da entrega dos produtos, como é que era a sazonalidade de venda e tudo mais. E de bicicleta para lingerie. Precisei entender. Então, eu peguei muitos desses relatórios, comecei a olhar também as relevâncias dos clientes e tudo mais. E daí eu comecei a tirar as minhas conclusões daquilo que eu achava que era interessante. Acho que depois a gente pode falar um pouquinho disso. Sim, então, que aí vem, acho que as principais contribuições. Bom, ao longo desses quase 20 anos, né, foram muitas, incontáveis, né, as contribuições que você deu para a empresa, mas eu concordo com você que essa coisa da visão única, alinhar entre eu, minhas irmãs e meu pai, foi a mais importante, porque não só evitou muitas brigas, né, e resolveu muitas brigas, mas também fez a gente chegar onde a gente está hoje. Com certeza, cada um remando por um lado, a gente não ia chegar onde a gente está hoje. E, bom, ao longo desse caminho, vários desafios. O primeiro deles, eu sei qual que é, mas eu queria ouvir de você. Qual que você acha que foi esse primeiro desafio que você encontrou aí para resolver na Hope? O primeiro desafio foi um desafio bem operacional, bem prosaico. Estava fazendo a mudança do ERP da empresa e estava um clima muito ruim. O processo não andava, por N razões, enfim, o processo não estava andando, seu pai estava bastante insatisfeito, e aí ele me chamou, falou assim, olha, eu estou insatisfeito com esse negócio, não está legal, eu estou me sentindo, não estou sentindo confiança nesse processo, e aí eu falei assim, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu entender o que está acontecendo, aí eu volto para falar com você. E aí
Tinha algumas pessoas dentro da empresa que dominavam bastante processo, tinha uma especificamente que eu me lembro muito bem, que é a Regina, que tinha um domínio de processo fantástico, e eu já havia conversado com ela, já entendia bem, já conhecia bem o perfil dela, chamei ela para conversar, pedi para ela me dizer o quanto ela estava contribuindo com essa área e tudo mais. Entendi, chamei o pessoal de tecnologia da informação, também conversei com a equipe de tecnologia, enfim, entendi um pouco os lados da Hope, digamos assim. Aí chamei o pessoal, o provedor de sistemas, e pedi para eles me explicarem como é que estava, por que estava, qual era o cronograma de implantação e tudo mais. E aí eu vi que realmente faltava muito profissionalismo no dia a dia do acompanhamento do processo, de lado a lado. Essas coisas, em geral, não tem, não tem um culpado. Acho que a gente se permite que essas coisas aconteçam. E aí a atitude que eu tive foi de trazer todo mundo para uma sala para conversar. O pessoal nosso disse quais eram as demandas, o pessoal, o provedor de sistema disse que o que entendia que era o escopo deles e o que não era escopo. Aí nós começamos a fazer uma negociação, fizemos uma negociação do que ia ser feito e do que não ia ser feito, simplificamos algumas coisas, às vezes a gente tende a dificultar também algumas coisas, simplificamos alguma coisa. Montamos um cronograma de execução, e aí nós adotamos uma coisa que você conhece, algumas palavras que eu sempre uso, rito e ritmo. Aí estabelecemos que íamos ter um rito de acompanhamento, e esse rito de acompanhamento teria um ritmo de acompanhamento seguido a ele. Vocês não sabem, mas a gente tem um caderninho na Hope com as frases do Zé. Rito e ritmo é uma delas, acho que foi a primeira delas, mas tem várias outras. Aí eu me lembro que toda sexta-feira era o dia da gente sentar e conversar a respeito do andamento do projeto, das dificuldades, enfim, do processo normal de acompanhamento do projeto. E aí a coisa começou a entrar no eixo, começou a fluir bem, o pessoal... houve até uma troca de executivos do outro lado, que foi muito bom, o pessoal dominava mais o assunto, ajudou bastante, e a gente conseguiu dar curso a esse projeto de forma adequada, eu diria, e eu reportando ao seu pai, só fica tranquilo, as coisas estão andando, mas está demorando muito. Tem um cronograma. Um eterno impaciente e um eterno insatisfeito, né? Isso mesmo. Então, calma, tem um cronograma, estamos executando em cima do cronograma, vamos confiar de que as coisas fluirão de acordo com o que foi desenhado. E, de fato, realmente chegou no final e a gente conseguiu entregar o processo, fazer a mudança do sistema com pouquíssimas rupturas e tudo mais. Acho que essa foi assim a primeira, que eu me lembro, assim, a primeira prova de fogo, isso mesmo. E aí, quando você chegou também, a gente estava num momento bem, num dilema, né, em relação à nossa entrada no varejo. A gente já atuava, não existia no Brasil, na verdade, lojas de lingerie monomarca, igual tem hoje, Hope e até outras que chegaram depois. A gente vendia para lojas de departamento, né, igual a Caloi, e em lojas especializadas, lojas de bairro, multimarcas. E eu estava puxando para um lado de entrar no varejo com lojas monomarca, e eu via lá fora que tinha Victoria's Secret e tal, e no Brasil não tinha. Eu falava, não, a gente precisa criar isso aqui. Tinha encontrado uma saída com a franquia, a gente já tinha uma primeira franqueada, nossa primeira loja foi uma franquia com a Regina, também outro nome Regina, hoje a gente tem uma terceira Regina na Hope, no digital, mas as Reginas aí da nossa vida, a Regina, a nossa primeira franqueada, que teve esse papel importantíssimo em ser a nossa cobaia da nossa entrada no varejo, e você chegou bem nesse momento, por isso eu acho que foi 2006, porque a gente inaugurou essa loja em dezembro de 2005. Esse assunto, tiveram assim... Bom, primeiro, como eu falei, eu gosto de ler números. E quando eu olhei os relatórios, eu vi o quanto a Hope era dependente
das lojas de departamento, especificamente de uma loja de departamento, eu me assustei, né? Então, assim, a constatação visual, né? Assim, lendo os números. Meu Deus, tudo isso Perigoso. na mão de um cliente só. Puxa vida. Imagina se esse cliente quebra. Um cliente que eu já conheço, de um cliente que eu já trabalhei com ele no passado, eu sei o trabalho que ele dá e tudo mais. Então, já tinha um pouco do histórico. Me preocupou. Depois teve uma conversa com você, e que você me disse o seguinte: você já estava bastante imersa tanto no marketing quanto no desenvolvimento de produtos. E aí você disse, olha, a gente desenvolve produtos, a gente divulga os produtos, e naquela época os meios de divulgação eram outros, eram fundamentalmente revistas, alguma coisa na televisão, quando possível, inserção de novelas. E as minhas amigas perguntam onde eu compro esse produto, e elas não sabem onde comprar. Exatamente. E a gente estava lançando um produto muito inovador, que era a Nude. Nude. Hoje, carro-chefe, né? Calcinha sem costura, todo mundo conhece, usa, que não marca nem na roupa, nem na pele. E é um produto tão bacana, inovador, que todo mundo poderia comprar, não só quem visitava a loja de departamento. E, na época, minhas amigas não visitavam loja de departamento. Eu falei, onde eu posso fazer elas comprarem? E aí que eu falei, não, eu preciso ter loja em shopping. E a Regina, ela tinha uma multimarcas no Brás e ela tinha uma loja multimarca no shopping Higienópolis. E a minha ideia é que ela convertesse aquela loja em Hope. E ela, não, Hope não é marca para estar no shopping Higienópolis. Mas eu abriria no Center Norte. Center Norte. Daí ela topou ser a nossa cobaia, abriu no Center Norte, ajudou a gente a formatar tudo, teve um papel assim fundamental, mas era um lugar que eu podia falar para as pessoas irem lá e comprar. Só que continuava com problema, porque minhas amigas também não iam no Shopping Center Norte. Daí que meu pai veio com a ideia de fazer o e-commerce. Tanto que a gente inaugurou a loja da Regina em dezembro de 2005. Em março de 2006, a gente lançou o nosso e-commerce. Só para ter a linha Nude, não tinha plataforma que coubesse os SKUs. Então, a Marjorie, que ficou muitos anos com a gente também, ela criou o nosso e-commerce numa dessas plataformas aí de mercado. E a gente lançou o e-commerce para poder vender a minha linha Nude para as minhas amigas. Mas era isso, de tornar o produto, a coleção que eu desenhava, mais acessível para todo mundo. Pois é, e aí teve outro fator que me incomodou muito nessa história toda, que foi num domingo. Eu me lembro direitinho o dia, local, tudo. Foi num domingo, eu estava em Campinas com meus pais moravam em Campinas, e nós fomos ao shopping, jantar, alguma coisa assim. E eu falei, espera um pouquinho, eu vi a famosa loja, assim, eu preciso ver alguma coisa ali na loja, dá um tempinho. Qual loja? A loja de departamento lá em Campinas. Tá. Aí eu resolvi entrar na loja de departamento em Campinas, e eu tive um choque, porque eu queria ver o produto, eu queria ver como o produto estava sendo exposto, como estava sendo apresentado e tudo mais. Era domingo à tarde, final de expediente, portanto. E eu tive um choque porque eu vi muitos produtos jogados no chão. E aí eu falei, meu Deus, um produto que é feito com tanto cuidado, com tanto carinho. Eu conhecia já a fábrica, já tinha ido várias vezes à fábrica. Todo o zelo com que se produz. Afinal, até hoje a Hope é muito conhecida pelo conforto e pela qualidade. Então, e a gente internamente, quando identifica qualquer problema de não qualidade, é um tema que a gente discute fortemente. E quando eu vi o produto daquele forma, não pode ser, não pode ser. Então, assim, foram três componentes, né? A sua inquietação, a questão do produto exposto de uma forma completamente inadequada e uma dependência econômica. Uhum. Né? E aí eu sentei com seu pai na segunda-feira e tive uma frase assim de impacto. Assim, você já decidiu quando você vai quebrar? Sério? Teve essa conversa? Essa foi a conversa. Assim, sim, você já decidiu quando você vai quebrar? Mas ele tomou um susto. Como assim? Assim, vendendo do jeito que você está vendendo para um cliente só,
não faz sentido. A gente precisa diversificar essa base. Além disso, nós estamos fazendo um esforço tanto de divulgação, de marca e produto, e tanto um esforço de lançamentos de novos produtos que não condiz com o espaço com que a gente está conseguindo expor o produto. Nós precisamos pensar uma saída alternativa para isso. E aí ele me perguntou, mas que caminho você vê? Eu joguei assim, franquia. Não, mas espera aí, tem que contar que ele gostava da venda direta. Então, eu falei franquia. E ele pegou, deu uma risadinha e falou assim, mas eu gostaria de fazer porta a porta. E aí ficamos nessa dualidade, franquia e porta a porta. E aí é que eu acho que as coisas se juntaram e as coisas acabam meio que uma coisa acaba alimentando e auxiliando a outra, que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos sentar, vamos chamar suas filhas, vamos discutir o assunto. Eu não me lembro se essa foi a primeira vez, mas eu tenho certeza que foi uma das primeiras vezes que a gente começou a discutir um tema de natureza estratégica e colocar todo mundo a bordo, né? Então a Daniela com a visão de varejo, a Daniela cuidava de vendas naquela época, né? A Karen com a visão financeira, você com visão de produto e marketing, que já tinha essa ideia. Você já tinha até encomendado alguns estudos de franquia de marcas? A gente tinha, além de ter já a primeira franquia com a Regina, né, no Center Norte, você teve um papo com a Regina também? Então, o papo que eu tive com a Regina foi depois dessas conversas. Nós tivemos essas várias conversas. Daí que você foi conhecer a Regina. Vocês me falaram da Regina, eu falei, ok, eu gostaria de conhecer a Regina, gostaria de entender, porque qual era a minha preocupação? Minha preocupação era, como você falou, sempre foi multimarcas em lojas. Será que uma monomarca seria suficiente para fazer a loja parar de pé? Essa era a minha dúvida. E aí eu fui lá com a Regina me recebeu super bem, almocei com ela e tal. Mas eu já tinha contratado a consultoria do Xerto, não? Eu acredito que sim, porque esse trabalho eu nunca vi. Ah, então tá. Esse trabalho eu nunca vi. Mas, enfim, aí nós sentamos, conversamos muito sobre isso, debatemos vários assuntos, arquitetura, enfim, todos os assuntos que envolviam isso. Aí um dia seu pai me chamou e falou o seguinte, olha, eu gostaria muito que esse projeto fosse de porta a porta. Mas as minhas filhas querem franquia. Eu não vou discutir por causa disso, eu vou apoiá-las. Eu achei essa atitude muito bonita, são coisas que eu estou contando aqui, são coisas do fundo do coração, são coisas que eu vivi. Eu achei muito bonita a atitude dele, a atitude de humildade dele. É muito altruísta, né? Muito, muito. Ele disse, ok, eu tenho um ponto de vista, elas têm um ponto de vista, eu não sei julgar se esse é o melhor que aquele, mas ok, vou seguir o caminho delas. Isso em vários momentos. É de uma humildade e de uma... Eu não sei se eu teria a mesma com os meus filhos, né? Se meus filhos dessem uma ideia e insistissem nessa ideia, ele era muito fácil de mudar de ideia para que a gente se sentisse felizes, realizadas, né? Ele não tinha apego, né, à autoria dos projetos e tal. Ele queria fazer realmente o que deixava a gente sentindo que eu acredito que ele queria fazer... Bom, primeiro, ele tinha uma força e uma expectativa de fazer um negócio crescer muito grande. Sim. Né? Essa é a marca dele, a inquietação dele, diária. Né? Como eu consigo fazer um negócio ser melhor, maior do que hoje. Né? Essa era uma inquietação constante. E a outra inquietação que eu via, isso eu tive N conversas com seu pai a respeito disso, era a preocupação com vocês. Né? Preocupação com vocês, com que vocês dominassem o negócio, com que vocês estivessem próximas do negócio e que vocês tivessem uma conexão entre vocês para fazer com que o negócio fluísse bem. Mas eu acho que ali o que ele sentiu foi, bom, nós estamos aqui falando de duas apostas, né? Venda direta, franquia, ok,
Vamos fazer aposta por aqui, vamos embora. Esqueça esse meu projeto e vamos tocar franquia. E assim foi. Né? Mas ele tinha recaídas. Ah, sim. Ele montava. Ele dava o jeitinho dele de montar um grupo de revendedoras aqui, outro ali. E eu acho que ele tem razão. Sim. Eu acho que ele tem razão da inquietação. Era o sonho dele. Era o sonho dele. E hoje a gente olha, a gente se pergunta se a gente não deveria começar a ter uma ação de venda nesse mesmo modelo. Eu conversei aqui com o Miguel, do Boticário, e ele me falou exatamente a mesma coisa, que ele tinha essa visão da venda direta, que chega em muita gente. E eu falei para ele dessa vontade do meu pai, que geralmente de quem vem de baixo, né, de querer ajudar outras pessoas a terem aquela segunda renda, ou até mesmo sustentar suas famílias, principalmente mulheres que trabalham com venda direta, com porta a porta, e de contribuir para o sustento dessas pessoas, e que ele tinha essa vontade genuína mesmo de ajudar as pessoas. A gente sabe disso, a gente conviveu de perto. E o Miguel me falou que ele tinha uma grande preocupação em não machucar os franqueados. Então, que a solução que ele encontrou foi de unir as duas coisas, fazer com que as revendedoras se abastecessem nas franquias. Uhum. E foi o melhor dos mundos. Eu falei, pois é, meu pai teve essa ideia, e quando você fez, eu falei, isso não vai dar certo. Aí você provou que é possível, que deu certo. Então, meu pai tinha razão lá atrás. Então, acho que é um dos projetos que a gente precisa apostar para o futuro. Olhar com carinho para eles. Mas e teve um outro, quer dizer, assim que a gente definiu, né, esse é o caminho, eu acho que tiveram alguns alinhamentos internos que foram muito importantes. O primeiro que isso era um projeto. Projeto significa que no primeiro momento você tem custo, mas você não tem receita. Né? Tinha uma loja, não era suficiente para isso. Mas você precisava já começar a montar um time. Esse time precisava ser um time de pessoas que sabiam, que conheciam o que é o mundo da franquia. E aí a gente precisou montar, fazer o investimento e tudo mais, montar o projeto, e seu pai foi super tranquilo. Não tivemos problemas nisso. Tivemos algum problema interno, de ciumeira, de algumas pessoas que se sentiam, né, mais preteridas. Como é que vai acontecer isso? Enfim, é natural, é o desconhecido. O desconhecido na gestão de uma empresa sempre gera algum tipo de ansiedade. Na nossa vida gera ansiedade, né? Então é natural que isso aconteça. A outra coisa, e isso foi assim, muito interessante, porque nós estamos falando aqui de 2006, por aí. 6 ou 7. 6 ou 7. E eu me lembro que eu só ouvi o seu pai repetir essa frase para mim, acho que 2018, por aí. Que foi uma vez eu falei assim, sim, vamos entender o seguinte, franqueado, a gente vai ter de olhar para eles e tratar eles como sócio. O destino deles está muito atrelado ao nosso destino. O que a gente fizer certo vai repercutir na vida deles. O que a gente fizer errado também vai repercutir na vida deles. Então a gente vai precisar ter um exercício de ouvi-los, a gente vai precisar ter fazer um exercício de entender a realidade deles, a gente vai precisar, muitas vezes, ajustar as nossas propostas a alguns requisitos deles, porque no fundo, eles serão os nossos sócios. Sim. E nós precisamos ter clareza sobre isso. Então a gente precisa estar preparado para isso. A gente vai precisar se preparar para lidar com essa rede de franquia. Por que eu disse isso? Porque eu me lembro que em 2018, possivelmente, seu pai me falou, nós temos um grupo de grandes sócios dentro do nosso negócio. Uhum. Numa conversa ampla que eu tive com ele. Então, assim, foi muito marcante isso e foi muito ótimo e de grande satisfação, né? Sim. Todo o projeto, a montagem, como a gente conseguiu fazer, com erros e acertos, né? A gente não tem pretensão de dizer aqui, contar todos os acertos somente. Nós também erramos no meio do caminho. Né? E é o que eu sempre falo para os nossos franqueados, né? O que a gente vai tentar fazer é corrigir rapidamente os nossos erros.
Mas que a gente vai errar, é Que a certeza. gente vai errar, é inevitável. Mas ao longo desse caminho também tiveram várias decisões importantes que você ajudou a gente a tomar. Eu tinha muito na cabeça que eu precisava gerar valor para o produto, né? Agregar valor. Saindo das lojas de departamento, bom, também foi uma grande decisão que você ajudou a gente a tomar, porque tirar a dependência de um grande cliente ou de meia dúzia de clientes grandes já é complicado. Agora, quando você tem que abrir mão dessa dependência para poder instalar uma rede de franquias, é um passo muito ousado e muito arriscado, porque se não desse certo o projeto de franquia, você ficava sem faturamento, né? Então, teve essa decisão, teve esse momento crítico e alguns anos bem complicados, né? De muito investimento e de acreditar e focar e fazer dar certo. Mas teve também a história de que eu queria agregar mais valor para a marca. Então, quando a gente começa a poder criar produtos com maior valor agregado, com mais informação de moda, a gente começa a sonhar, né? E aí, num determinado momento, a Gisele Bündchen decide não renovar o contrato dela lá com a Victoria's Secret. E o meu pai que falava assim, um dia ela vai desfilar para a roupa, e a gente falava, imagina, né? Naquela época era impensável. E a gente foi procurar ela, assim como todas as outras marcas de lingerie do mundo inteiro, e ela decidiu fechar com a gente. Só que era um valor assim muito ousado para a nossa situação financeira na época. E você ajudou a gente a decidir, né? Como é que foi a frase que você falou? Conta que é muito boa. Bom, eu acho assim, foi um dos momentos ímpares da história da Rupi, né? Acho que o pós Gisele fez total diferença na nossa vida, né? Tanto do ponto de vista institucional, né? Eu acho que reforçou muito a imagem institucional da Rupi, né, como empresa, como negócio, e acho que serviu muito para atrair clientes e fornecer e clientes franqueados e clientes multimarcas. Eu acho que foi muito importante nisso. Como, obviamente, ajudou também a gente expandir as vendas e tudo mais. Mas, no primeiro momento, novamente, é investimento. E a gente estava num momento de grandes investimentos a serem feitos. Seu pai chegou, me contou essa história, eu estava de pé, me lembro que ele falou assim, decidi que nós vamos contratar a Gisele, estamos bem nas negociações, etc, tal, o valor é mais ou menos esse, o que você me diz a respeito disso? Eu falei, sim, vamos lá, a gente tem já um orçamento montado, naquela época a gente já tinha orçamentos montados, né? A gente já estava com uma visão bem interessante, bem segura do destino da companhia. Tal. Só, o que eu enxergo é que se o impacto da contratação da Gisele não for um impacto de grande alavancagem de venda nesse momento, não vai ser uma grande ameaça para o negócio. Vamos ali passar algum perrengue, algum susto e tudo mais, mas a gente vai conseguir superar esse momento, mas certamente não teremos resultado por 2 anos ali. Vai ser um momento que a gente vai precisar conter bastante as nossas despesas. Exceto se tiver algum imponderável. Mas, enfim, vamos considerar que o imponderável seja o contrário, seja de alavancagem de vendas e tudo mais, como de fato aconteceu. E foi isso. Quer dizer, a decisão foi, olha, dá para correr o risco, vamos correr o risco. É isso, você falou, é um passo ousado, é muito investimento, é muito dinheiro, mas não é o que vai colocar essa companhia em risco, né? Em risco financeiro. Porque meu pai também tinha esse trauma de não querer pegar empréstimo, de não ir para banco. A gente até hoje tem uma situação, né? Graças a Deus, muito confortável de não ter endividamentos e tal. Por causa de traumas do passado, muitos traumas, inclusive, do meu pai, de períodos de muita dificuldade. Então, realmente foi algo que não colocou a nossa saúde financeira em risco, mas que a gente teve que ter coragem de apostar e que, graças a Deus, deu certo, né? Que cá entre nós, né? Todo empresário precisa ter algum nível de ousadia, né? Precisa.
eu sempre brincava com seu pai. E sim, se você for perder $100 mil, não tem problema. Se eu achar que você vai perder $1 milhão, vamos brigar. Então, porque ele é muito ousado, muito atirado. Muito ousado. Aí ele ia te perguntar, meio que assim, eu já tomei minha decisão, mas fala aí o que você acha. Era bem isso, ele vinha me testar. O aval do pai, ele vinha me testar para saber como é que ia ser a minha reação. Sim. E aí tem coisas que você não tem resposta, né? É só experimentando, né? E aí que eu conheço a brincadeira com ele. Ele falou assim, $100 mil, vai lá, pai, não tem problema nenhum. Se for $1 milhão, peraí, aí você briga comigo. É isso. E você falou que você foi para a fábrica, bom, agora então, várias vezes, a nossa fábrica em 99, a fábrica até 99, né? A Hope foi fundada em 1966. Em 99, meu pai decide mudar a fábrica para o Ceará, também num passo muito ousado, e foi nesse momento que eu e as minhas irmãs entramos, né, na Hope, e a gente passou por um período de muita dificuldade, porque as coisas não dão certo logo de começo, e a gente ficou meses sem faturar, porque o sistema deu problema, as carretas atrasaram, o caminhão foi roubado, aqueles problemas de sempre, mas foram meses muito difíceis e a gente superou. E aí, quando a gente toma essa decisão de entrar nesse mundo de franquias, de criar uma rede monomarca, com a tua sugestão de que esses mundos não dá para viver ao mesmo tempo, a mesma marca nesses dois mundos, por mais que a gente tenha tentado criar clusterização de produtos, né? Não, esse produto, igual você fez na Caloi, que você estava contando, esse produto fica no Magazine, esse entra só na rede. Não deu para fazer isso, mas depois a gente criou outra marca para atender, né? Mas a gente teve esse momento de dilema e de optamos pela franquia e abrimos mão de um faturamento importante, né? E a gente teve alguns anos, né? Até equilibrar essa balança, até a franquia compensar a perda de faturamento. Sim, tivemos, eu acredito que uns 6 ou 7 anos, a gente não descontinuou da noite para o dia as vendas para as lojas de departamento. Uhum. A gente sabia que a gente ia ter de conviver com alguma coisa que não era muito aquilo que a gente enxergava para o futuro. A gente sabia que no futuro não poderia ser desse jeito. Mas tinha uma transição, e essa transição, por mais conflitos que gerasse, e em alguns momentos gerava conflito, um franqueado ligava, olha, a loja está vendendo mais barato. A gente sabia que a gente ia precisar administrar esse momento por um determinado tempo, até a gente ganhar massa crítica. Eu me lembro que eu fazia 2 movimentos, assim, a gente precisa ganhar massa crítica e a gente vai caindo devagarinho. Eram os 2 desenhos que eu fazia com as mãos. A gente vai devagarinho, a gente vai reduzindo a nossa participação no multimarca à medida que a franquia vai ganhando. Tem as frases de efeito, tem as frases e tem os desenhos. Assim, a gente precisa ter paciência, precisamos administrar. E levamos uns 7 anos, acredito eu, para fazer esse processo de transição, até que num determinado momento, já é pouco relevante o negócio. Do outro lado, o negócio já estava bastante relevante, bastante estruturado, já tínhamos um time, já tínhamos time de expansão, time de operação, já tínhamos conselho de franquias, enfim, já tínhamos progredido muito nesse mundo. Sabe, agora a gente vai precisar descontinuar esse negócio. E aí descontinuamos e, enfim, nenhum impacto a gente teve naquele momento. Não, traumático, E enquanto a gente aprendia a fazer varejo, né, com as franquias, você veio com essa ideia que você fez na Caloi do PVE, de a gente transformar o nosso varejo multimarcas, porque no Brasil tem muitas lojas especializadas em lingerie, essas lojas de bairro, lojas tradicionais, e que precisam desse know-how que a gente adquiriu, né, com a nossa entrada no varejo, de fazer visual merchandising, de treinamento de equipe, das campanhas comerciais. Então, a gente viu que a gente poderia agregar valor para esse cliente lojista multimarca. E aí veio a ideia do Hope Sob Medida, que é um projeto muito legal que a gente tem, né, para esses clientes. Que é bem justamente isso, é bem o projeto do PVE, né? Quer dizer, o projeto de se aproximar de alguns
clientes multimarcas e criar um ambiente, um espaço em que a marca Hope fosse bem identificada, bem apresentada, antes de qualquer coisa, que tivesse um espaço claro de apresentação dos produtos, mas que não se restringia a isso. Isso era digamos assim, um rito de passagem, né? Colocar um ambiente identificado, mas era um rito de passagem. O mais relevante disso era como é que a gente poderia levar algumas das experiências que a gente tinha e tem na nossa operação de franquia, como é que a gente poderia levar essas experiências para o multimarca, né? E, consequentemente, fazer com que o multimarca crescesse, fosse mais eficiente e tudo mais. Eu acho que foi um projeto muito certeiro. No começo teve muita resistência, né? A gente sempre, isso é engraçado, né? A gente sempre tem resistência ao novo, né? Os nossos representantes no começo tiveram muita resistência, eles achavam que a gente queria migrá-los para a franquia e tudo mais, o que não aconteceu, né? Hoje a gente tem quantos? 300? 300. Hoje nós temos 300 HSMs conosco, que tem uma representatividade do faturamento de multimarca muito forte. Então, a ideia era levar as experiências bem feitas, bem sucedidas da franquia para o varejo, criar um calendário de vendas, um calendário de eventos, de forma que o multimarca pudesse falar com seus consumidores, mães, namorados, final de ano, enfim, criar calendários, a gente apoiar nesses calendários, a gente criar materiais promocionais, vitrines, material de ponto de venda, algumas ações até de premiação, enfim, é toda uma mecânica que está por trás, que tem fundamentalmente, que tem um grande objetivo, fazer com que se venda mais na ponta, né? E melhor. Então, a gente tem treinamento, a gente tem campanha, a gente tem ações de marketing, a gente tem ações voltadas para o sell-out, a gente economiza muito nas ações de sell-in para despender esses recursos nas ações de sell-out, que é onde a gente acredita que está o sucesso. Não adianta nada você comprar fazer girar barato. Na ponta, porque aí a nossa venda para eles é consequência. É isso aí, né? E, aliás, essa é uma coisa que eu falei, eu não estou preocupado em vender muito no primeiro momento, eu estou preocupado em vender sempre, constantemente, de forma que você tenha um capital de giro saudável, você venda, compra, enfim, tem o seu ciclo normal, seu ciclo financeiro normal, sem grandes burburinhos. Foi uma experiência, tem sido uma experiência muito legal, eu ainda gostaria que ela fosse uma experiência muito melhor. Eu acho que tem um pequeno detalhe que a gente não conseguiu resolver até hoje, que é conseguir ler o estoque disponível no multimarca, de forma que a gente pudesse fazer aquilo que a gente faz hoje nas nossas operações franqueadas, que é sugerir uma reposição daquilo que é necessário ser reposto, considerando um determinado giro, considerando os itens que estão faltantes, considerando o tempo de entrega e tudo mais. E deu um baita resultado para a gente nas franquias, então vai dar no multimarca também, né? Com certeza, a gente sabe o resultado que a gente colheu nas franquias, né? Nós estamos super contentes com o resultado que nós estamos colhendo com as nossas franquias por fazer essa reposição automática, que esse é o nome que a gente deu a esse processo, e eu adoraria levar isso para os nossos clientes HSMs e até para os multimarcas em geral, mas para os HSMs que têm uma participação da Hope mais relevante, eu tenho certeza que seria extremamente relevante e significativo para o negócio deles. Onde é que está a dificuldade? A dificuldade está em a gente conseguir ler as informações que eles têm, coisa que a gente consegue fazer com facilidade. Na franquia a gente infelizmente não consegue. Já falei com uma série. Essa semana mesmo falei com outro desenvolvedor de sistema que tem interesse em fazer esse projeto. Estou lá super interessado, conversamos longamente com ele. Tomara que a gente consiga fazer um piloto, desenvolver e testar. Vamos achar uma solução.
Quando as intenções são positivas, a gente acha um jeito, né? Agora, teve uma outra inspiração aí da Caloi que se trouxe para a Hope, que foi a nossa entrada no mundo fitness, né? A gente, bom, não foi só isso, né? A gente era muito forte na categoria calcinhas, porque a Hope nasceu como uma fábrica de calcinhas. Era calcinhas Hope. Era calcinhas Hope, a marca era calcinhas Hope. Daí depois já entraram sutiãs ainda nos anos 70, 80 ficou mais forte e tal. Quando a gente entrou, virou meio que lingerie. Tudo bem. Mas aí você entrou com essa ideia de dar mais força para as categorias adjacentes. Acho que a primeira foi pijamas, né? Primeiro foi pijama, Mas é bom, a gente já está aqui com calcinha, já está com sutiã, por que não irmos para o pijama? Né? O processo fabril é semelhante, tem pequenas alterações, o local de exposição é o mesmo, o ponto de compra do consumidor é o mesmo, por que não? A marca tem elasticidade. A marca tem elasticidade, foi um pouco dessa história da elasticidade da marca, por que não a gente fazer esse teste? Foi difícil. Foi bem difícil. Foi difícil achar o estilo. A gente acertar o estilo. Fizemos várias pesquisas no começo, a gente não acertava o estilo. Também, porque segundo preço. a precificação de um produto, calcinha, sutiã, que é um produto pequeno, aí quando vai um monte de tecido, a gente teve que fazer vários ajustes. Mas hoje estamos muito bem, obrigado, com pijamas. A outra foi a entrada no praia. Sim. Né? Que a gente fazia uma coleção de praia só no verão. Só no verão. Durava 3 meses. E a partir daí, da coleção praia, que rodava muito bem, que vendia muito bem na franquia, é que novamente surgiu o questionamento do mundo fitness. Será que não estava na hora da gente ir para esse mundo, né? Para o mundo fitness? Né? E foi aí que a gente criou, depois de tentativas de um jeito e do outro, a gente criou a marca de Hope Resort, né? Que é a marca que a gente está trabalhando fortemente e que eu tenho uma expectativa muito grande com essa marca. Eu sempre digo que essa marca vai ser maior do que a Hope é hoje. Está anotado no caderninho, que é outra frase que ele fala sempre, e eu acredito também. Apesar das projeções, a gente cada vez que cresce com Hope Resort num ritmo super acelerado, porque vem de uma base bem menor do que Hope, a gente cresce mais em Hope, né? Então, a coisa está crescendo, graças a Deus, um ciclo de prosperidade, mas que eu acredito muito, principalmente no setor fitness, por causa dessa tendência das pessoas, né, de voltar mais para essa questão da saúde, do bem-estar, não só das atividades físicas, mas também esse momento mais eu comigo mesma. A gente fala muito na Hope, né, que a beleza, tudo que é verdadeiro, vem de dentro para fora. E moda íntima tem um papel importantíssimo nisso, na autoestima, mas a moda fitness também é autoestima, né? Você se cuidar de dentro para fora. E os nossos produtos têm essa característica de deixar você, bom, conforto e qualidade, né? Que a roupa é super conhecida, a expertise em modelagem, que valoriza o corpo, que faz com que a gente tenha essa liberdade de movimentos e tal. E o brasileiro e a brasileira tem essa coisa de ser mais casual. Então, não é que a gente anda de alfaiataria o dia todo. Então, tem essa coisa de uma moda que ela é atemporal e dá para usar em vários momentos do dia. E tem entrada no masculino também, né, Zé? Que a gente não pode deixar de falar. Mas vamos voltar um pouquinho ainda desse mundo do... que você fez um comentário que eu acho bastante interessante, né? A gente fala que o brasileiro é casual, mas quando a gente vai para as estatísticas do volume de vendas de produtos fitness vis-à-vis os demais produtos, os produtos assemelhados, a gente vê que a participação ainda é muito pequena. Ainda tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Ainda mais quando a gente olha para os Estados Unidos, outros mercados já mais desenvolvidos, roupas fitness, né, tem um tamanho muito maior do que no Brasil. O Brasil ainda tem muito. Que não é necessariamente roupa de fitness, né, no sentido da malhação, da prática de exercício. Né? É isso também, né? É de corrida, coisa que cresce muito, a gente sabe, enfim, de atividades esportivas, mas também é de
relaxamento, né, de bem-estar, né, de você se sentir à vontade. Que ainda tem muita oportunidade. E a gente descobriu que no Brasil tem isso, mas com camiseta de futebol. Pois é, essa foi uma grande surpresa para mim, né? Nos estudos recentes que a gente fez de mercado. Então, assim, eu vejo esse mercado com grande potencial. E você tem razão, a gente também tem o mercado masculino, que por que não? Esse era um mercado que eu perguntava há muito tempo, por que não a gente não ingressamos no mercado masculino. Ok, estamos dando os nossos passos, estamos indo muito bem, na minha opinião. Acho que os produtos, novamente, têm todo o DNA de Hope, que isso para mim é inegociável, né? Conforto, qualidade são inegociáveis. A gente tem de ter isso em todos os nossos produtos e, graças a Deus, a gente apresenta isso para todo o nosso portfólio de produtos. O que a gente ouve, eu vim hoje, agora há pouco, nos cafés, o que a gente ouve é as pessoas vêm, levam uma peça, experimentam e voltam, né? Eu uma vez até gravei para a equipe uma história super engraçada do encontro que eu tive com executivos. Estávamos numa roda, conversando, e um deles falou assim: você trabalha na Caloi? Trabalho. Não, na Caloi, na Hope? Sim, trabalho. É a melhor cueca que eu já encontrei no Brasil. Muito legal isso, né? Foi, assim, super espontâneo. Ele diz assim: foi a melhor cueca que eu já encontrei no Brasil. Eu aposentei todas as que eu tinha, etc. Só uso da roupa e tudo mais. É muito gratificante isso, né? É muito gratificante. Então, a gente está entrando nesse mercado de underwear masculino, e também estamos entrando no mercado masculino de fitness, né? Que está indo bem, está começando a ter uma boa aceitação. Estou muito entusiasmado com essas vertentes. Obviamente, o mundo fica cada vez mais complexo, né? E na complexidade, a nossa gestão tem de ser um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa, tem de ter mais gente, tem de ter mais recursos, mas eu acho que a gente está conseguindo. É mais um daqueles momentos de investimento também, né, que a gente está fazendo todos esses setores novos, mas que a gente já está colhendo frutos e o futuro é bem promissor, né? Muito promissor. Sou muito otimista a respeito disso. Zé, voltando na parte da tua carreira, da tua ascensão. Porque de Hope a gente tem muito para falar ainda, só que a gente vai precisar de mais um episódio completo, porque ainda tem todos os planos para o futuro, enfim, tem muita coisa para falar. Mas eu queria focar aqui nesse papo íntimo, na tua figura, na tua carreira. Então, você começou lá como um consultor, né? Você vinha lá 3 vezes por semana, né, no começo, depois meu pai ia pedindo mais, você ia ficando mais, e ele, há alguns anos, ele ficou para você: "E aí, quando você vai assumir?", não era assim a frase dele? Era justamente isso. Que ele vinha pedindo, porque as tuas contribuições eram evidentes, em todas as áreas, na criação de processos, na análise de dados, na tomada de decisões estratégicas, enfim, em todas as áreas, e tudo sempre muito complementar a ele, né? Bom, ele tirou a empresa do zero, criou um grande legado, mas a gestão dele sempre foi muito intuitiva, muito de fazer na raça, sem muita análise, sem muitos cálculos, e ele contava muito com você para isso. E ele ficava te cobrando: "E aí, quando você vai assumir? Quando você vai assumir?" Ele queria que você assumisse realmente a direção geral da empresa. E em 2018 foi que você aceitou o convite, né, e começou a atuar como CEO da companhia. E nesse mesmo momento você trouxe para a gente mais um passo de governança muito importante, que foi a criação do conselho, né, que a gente criou um conselho consultivo com um conselheiro externo. E em 2020, quando ele faleceu, você já estava lá na cadeira, já estava toda a sucessão, feita, não sofremos grandes traumas na execução, no dia a dia, o trauma foi mais emocional mesmo, né. Mas como é que foi do teu lado essa transição, né, de ser um consultor por muitos anos e aí assumir a direção executiva? Primeiro, essa transição foi uma transição
estudada. Eu levei um ano, Hum. que eu disse, olha, eu tenho algumas outras obrigações, eu preciso me desvincular dessas obrigações. Acredito que em um ano eu consigo fazer isso, então me dê um ano, e aí eu assumo. Foi essa decisão e foi dessa forma que as coisas foram executadas. Da governança que você falou, eu acho que a gente já tinha feito alguns passos, um pouquinho antes, muito importantes, né? Eu acho que o passo mais importante que a gente fez foi com relação a criar o acordo de acionistas, né? Que, novamente, foi a história da construção, né? De trazer todo mundo para a mesa e criar um projeto comum, né? Eu me lembro, a gente sentava às 11 horas da manhã da segunda-feira, você chegava atrasada, mas Não o entrega essas combinado era, coisas, é. o combinado era segunda-feira às 11 horas, e eu comecei a contar, pesquisar alguns causos de empresas familiares que faziam processos, que tinham conduzido processos de sucessão de diversos formatos. E aí eu tinha o cuidado de escrever isso no e-mail, que, assim, a primeira reunião nós falamos do caso tal, assim, assim, assado. Segunda reunião nós falamos do caso... E assim foi. Acho que nós tivemos umas 3 ou 4 reuniões que nós alinhamos casos, até num ponto que vocês falaram assim, a gente já sabe o que a gente quer. Eu me lembro direitinho vocês falando isso. A gente já sabe o que a gente quer. Eu falei, ótimo, então agora vamos começar a botar no papel o que a gente quer. E aí nós listamos as questões daquilo que diz respeito à divisão de poderes, aquilo que diz respeito à eventual saída de... Não, nós não falamos dessas questões de eventual saída, nós falamos muito das questões sucessórias, das questões dos papéis que deveriam nortear o futuro da companhia numa estrutura de governança. Nós escrevemos tudo isso no papel, os temas principais, as questões de filho, de herdeiros, formação dos filhos, essa questão toda. Quando isso ficou pronto, eu falei assim, Nissim, eu sempre quis que o Nissim participasse dessas reuniões, ele nunca quis. Não. Quando isso ficou pronto, eu falei assim, Nissim, isso aqui ficou pronto, eu acho que agora a gente precisa chamar um advogado, que é o que precisa dar toda a estrutura de um acordo de acionista, mas eu queria que você visse isso. E ele falou, não quero, não quero. Eu confio, pode tocar. Tal. Aí nós chamamos um advogado, conversamos, escrevemos, etc, etc, etc. Quando chegou na hora de assinar, eu falei assim, agora eu vou te pedir, vai ao escritório de advocacia, converse. Eu não vou ficar confortável se você não fizer essa conversa. E aí ele foi e tudo mais. E sancionou e tudo mais. Aí na volta ainda falei para ele, aí eu fiz uma sugestão para ele, assim, se você entende que tudo aquilo reflete o projeto que você tem para a família, porque no fundo é o projeto da família, né? Você não acha que seria a hora de começar a doar as ações para os filhos? E eu disse, eu acho que a hora que você fizer isso, você dá um nível de responsabilidade muito maior para os seus filhos e, consequentemente, isso vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais próximos do negócio e tudo mais. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque quando a gente está falando desse processo, 2018, primeiro que, para mim, era muito tranquilo assumir, porque eu sabia com que mundo eu estava lidando, né? Eu conhecia vocês três muito bem, todos os projetos a gente já tinha desenvolvido até lá, com erros e acertos, com desafios, com grandes desafios, conhecia muito a personalidade do seu pai. Então, assim, do ponto de vista da relação com os sócios, com a governança, para mim era muito tranquilo. Do ponto de vista da relação com a equipe, também, a equipe já me conhecia, já sabia meus defeitos, meu bom humor, meu mau humor, meu jeito de escrever no caderninho, de depois... Os 300 cafezinhos por dia. O pessoal já me conhecia. Então, choque mesmo foi o falecimento do seu Nissim. Né? Aí sim, né? Porque aí, enfim, essas coisas, você sabe que um dia acontecerá, mas nunca... A gente nunca acha que vai acontecer agora. Esse foi realmente um momento muito Foi muito difícil. duro, não tem dúvidas.
Mas então, voltando para tua história, porque aqui estamos num papo íntimo, e a gente precisa falar da tua criação, da tua base familiar. Você nasceu em São Paulo ou em Campinas? Não, eu não nasci nem em São Paulo e nem em Campinas. Eu nasci no interior de São Paulo, bem no interior de São Paulo, coração assim de São Paulo, no centro de São Paulo. Nasci numa cidade chamada Novo Horizonte, que é onde acho que o Santos vai jogar agora. Ah, sim. Nasci lá em Novo Horizonte, mas fiquei muito pouco tempo lá. Logo depois, meus pais vieram para São Paulo. Eu fiquei em São Paulo, morei em São Paulo, em Pinheiros, quase divisa com a Vila Madalena, até os meus 10 anos de idade, quando a gente se mudou para Rio Claro. Em Rio Claro eu fiquei até meus 18 anos, por aí, quando eu fui para Campinas para fazer faculdade. Essa foi a minha trajetória de... E teu pai fazia o quê? Meu pai era representante comercial. Meu Um pai empreendedor, né? representante Coisa do comercial comércio, é um vendedor um de vendedor autônomo. laboratório. Ah, de De laboratório. laboratório, né? Então, ele tinha duas funções, né? Uma função era visitar as farmácias. Naquela época, as farmácias eram muito mais pulverizadas do que são hoje. Então, o papel dele era visitar as farmácias, vender, cobrar. Naquela época se cobrava, né? Então, vender, cobrar. E ele também era um propagandista. Ele tinha também a missão de visitar os médicos, apresentar os remédios, dar umas caixinhas de amostra grátis para os médicos darem para as pessoas mais necessitadas, e levar sempre umas bulas, que eram o detalhamento do remédio, os efeitos colaterais, para que ele ao que ele se propunha e tudo mais. Essa era a função dele. A função dele era uma função de representante comercial. O papai tinha uma característica muito interessante. O papai não era um grande vendedor, aquela pessoa assim impulsiva, mas era um grande ouvinte. E com isso, tanto esse público de farmácia quanto esse público de médicos tinham o papai como um grande amigo. Sim. E eu me lembro várias vezes, ambos, né, almoçarem em casa, principalmente quando a gente estava em Campinas, que eles iam para Campinas por alguma razão e tudo mais, e eles acabavam almoçando lá. Então, assim, o papai, mais do que um vendedor, ele se transformava em um amigo. Era uma pessoa que, com essa empatia que ele tinha, ele conseguia transformar esses mundos em pessoas que ficavam amigas dele na trajetória profissional. E a tua mãe dava aula de costura, não é isso? A mamãe era professora de corte e costura. O SESI tinha um programa muito interessante, se chamava inicialmente corte e costura, depois mudou para higiene pessoal e costura e higiene pessoal. Deu uma sofisticada no tema, mas era o que o SESI fazia, ele contratava a professora, que era o caso, minha mãe era uma das contratadas, e um espaço físico tinha de oferecer, abrir o espaço. Então ela dava aulas, aqui em São Paulo, dava aulas numa igreja, numa sala paroquial da igreja, eram aulas gratuitas para as pessoas ali do entorno da igreja. Depois, quando mudamos para Rio Claro, a mesma coisa, ela continuou dando aulas e tudo mais, também numa igreja, que cedeu uma sala, e foi uma experiência muito interessante. Você sempre fala que ela lembra muito a Célia, né? Muito, muito. O jeito, a mamãe é viva ainda, a mãe está com 91 anos, e ela lembra muito o jeitinho da Célia, o jeito doce da Célia, o jeito de falar dela, aquela coisa gostosa dela, carinhosa, né? Ela fala mansinha, lembra muito a mamãe. E você tem um irmão também que é médico, é isso? Tenho um irmão mais velho. O meu irmão é 2 anos, justamente. Meu irmão nasceu na mesma data que eu nasci. Exatamente na mesma data? Na mesma data que eu nasci, E meu irmão é médico, é mais velho. E quando você era criança, você se espelhava no seu pai? Você tinha esse objetivo de ser um grande executivo ou de empreender? Você tinha alguma noção do que você queria da vida, assim? Eu queria ser médico. Você queria ser médico? Eu queria ser médico, achava fantástico essa coisa da medicina, de curar pessoas e entender os problemas, os males das pessoas. Teve um momento, por volta de 12 anos,
que eu fui ler um livro sobre Freud. E eu fiquei apaixonado sobre a história da psicanálise. É um negócio genial. Mas aí, o tempo passou e eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre medicina, psicologia. Falei assim, peraí, bacana, só que para chegar lá, eu vou precisar estudar cadáver, eu vou precisar abrir corpo, não é para mim. Não é. Definitivamente isso não é para mim. Então, assim, a intenção de cuidar dos outros é ok, ótima. Essa parte intelectual, a parte psicológica me interessava muito, mas falei, não é para mim. Eu não tenho essa aptidão. E era um momento que se falava muito de mercado de capitais, se falava muito de profissionalização de empresas, se falava muito da lei das SAs e tudo mais. E aí eu acabei olhando muito esse mundo e acabei me interessando pelo mundo da administração e da economia e acabei optando pelo mundo da economia. Você até chegou a ensaiar, trabalhar, aproveitar os clientes do teu pai para fazer o negócios? papai, num determinado momento, ele... para aumentar a renda dele, ele empreendeu, ele criou um negócio e eu tentei ajudá-lo num determinado momento. Quando ele disse alguns bicos que eu fiz logo em Campinas, eu saía vendendo para algumas farmácias e tudo mais. Mas definitivamente não era esse naquele momento, não era o meu negócio era o mundo universitário. E aí eu acabei... Você precisava aprender ainda também. E aí, à medida que eu senti que as coisas estavam indo, ele estava se firmando, estava indo bem e tal, aí eu acabei me dedicando àquilo que eu, naquele momento, sentia que valia a pena me aproximar, que era o mundo universitário, do estudo, do aprendizado e tudo mais. Sim, Zé, tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui, que é: quem é o Zé ou Easy na intimidade? Essa pergunta é difícil, mas vamos lá. Vocês conhecem bastante, mas enfim, eu vou dizer o que eu acho que eu sou, né? Não acho que eu sou, o que eu acho que eu sou. Primeira coisa, eu sou um vovô orgulhoso. Eu sei. Acho que a coisa mais preciosa que eu ganhei nesses últimos anos foram os meus netos. Eu sou um vovô extremamente orgulhoso de ter, adoro ter eles em casa, adoro me ajoelhar no chão, aqui no tapete, ficar montando, desmontando, brincando, fazendo joguinhos com eles. Adoro ver como eles crescem, ver a evolução deles e tudo mais. Então, eu sou assim, realmente sou um vovô orgulhoso. Eu não conheço teus netinhos ainda, mas eu conheço teus 3 filhos e são espetaculares. Todos eles. Segundo, eu sou também um pai orgulhoso. Sim. Né? Um pai muito orgulhoso dos filhos que eu tenho. Tenho grande admiração por eles, pelo progresso que eles fizeram, pelo processo deles e por tudo aquilo que eles contribuíram para mim como ser humano. E um grande agradecimento pelo que eles me contribuíram como ser humano. E sou uma pessoa que vibro muito, muito. Não só com o crescimento dos netos, mas vibro com o crescimento dos meus filhos e com o crescimento dos filhos dos meus filhos. Eu adoro acompanhar o crescimento de todos os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Adoro acompanhar, adoro dar pitaco, adoro dar presente, adoro estar ouvindo, adoro perguntar. É aquele vô que estraga, que dá doce, comida fora de hora, você dá essas... Não, essas coisas não. Eu não. Aí eu sou bem obediente. Não, essas coisas eu não faço. E a Marius? A Marius também não. A Marius também é bem... Bom, a Marius é bem... Nesse sentido, ela é bem... igual a mim. A gente respeita o que os pais querem que seja feito. A gente não entra em conflito com eles, não. Bom, vocês também não querem problema com as noras, né? Não. Mas você ainda perguntou, acho que tem uma coisa que, para mim, é muito sagrada. Final de semana, eu desligo todas as minhas chavezinhas. E assim, se eu tenho uma obrigação, um compromisso, no final de semana, eu preciso pedir para a Marilce, minha esposa, para que ela me lembre, porque senão eu acabo me esquecendo. E isso vai até às 7 horas. Aí às 7 horas eu paro. Do domingo. Do domingo, isso mesmo. Eu paro, abro minha agenda,
me organizo todo, me preparo Para a para a semana semana seguinte, começar já voando. voando. Muito bom. Zé, que papo legal, inspirador. Bom, não tenho nem palavras para te falar, te agradecer com toda essa contribuição ao longo desses quase 20 anos. Então, não só as contribuições na empresa, toda a nossa evolução, muitos méritos teus, mas também para a família, para a união da família, para a gente se preservar, se permanecer juntos como a gente é. E também para mim, a particular, especial, assim, porque ao longo da nossa vida, você também teve grandes líderes, grandes pessoas que você se espelhou, você aprendeu. A gente às vezes aprende, às vezes eu me pego falando suas expressões ou algum trejeito, entendeu? Assim como do meu pai, de outros grandes líderes que a gente acaba convivendo e se inspirando no dia a dia e também nas grandes coisas da vida. Então, fica aqui meu agradecimento, mais que especial. Muito obrigada por esse papo hoje aqui. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. É uma conversa assim incrível. E a gente vai ter que marcar outro para falar de mais coisas da Hope, porque não falamos nem de um terço, né? Não. Tem muita coisa para falar ainda. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu sei que nessa cadeira aqui sentam pessoas extremamente inspiradoras. Eu acompanho vários desses podcasts, muitos eu comento com você depois, quanto eu achei como eles são interessantes e contributivos para a gente ter uma visão mais abrangente de mundo. Eu tenho assim um agradecimento, e aí não é figura de linguagem, não é porque a gente está aqui, não, por ter tido a oportunidade de ter estado todo esse tempo na Hope. Né? É uma troca, é uma troca. Uma gratidão mútua. Eu me sinto super feliz de ver as pessoas na Hope crescendo, a Hope crescendo, que a gente não falou do futuro, mas enfim, eu vejo muito feliz de ver a Hope crescendo, fico muito feliz de ver pessoas na Hope assumindo posições de protagonismo, de destaque na gestão da companhia. Admiro muito o que eu sempre falo, que é um grupo de pessoas apaixonadas, né? E tudo isso só tem na minha opinião, tudo isso nasceu porque a gente soube criar um ambiente de desafio, mas ao mesmo tempo um ambiente harmonioso para que as pessoas pudessem desenvolver e dar o máximo de si no dia a dia. Então, assim, eu me sinto super contente. Como você falou, com certeza tive muita contribuição, mas eu também tive muito retorno dessa jornada maravilhosa. Que bonito isso. E é verdade, eu acho que uma das principais funções de um líder é inspirar, mas é também formar novos líderes. E isso você faz muito bem. Tem muita gente na Hope que foi crescendo. Bom, tem muita gente de muitos anos, né? E que vão crescendo na companhia, que vão alcançando posições de liderança, mas que também vão se realizando. É esse ambiente que você proporciona, a gente proporciona para o pessoal poder se desenvolver e se realizar, né? Além dos ganhos financeiros, se sentir realizado. Muito bom. Obrigado. Se você gostou desse papo, não deixa de dar o seu like, encaminha para aquela pessoa que você acha que vai gostar. Deixa o seu carinho para o José Luiz, ele está nas redes sociais, né, Zé? Estou. Está no LinkedIn? No LinkedIn estou. José Luiz Fernandes? José Luiz Fernandes. E no Instagram também? No Instagram, José Luiz Fernandes, _easy. E até o próximo Papo Íntimo.